Olá! Ufa, nossa! Chegamos à unidade 2, não é verdade? Agora é o momento da gente entrar na escola e conhecer e acompanhar um professor no ensino de Libras para surdo. Ufa! Na unidade 1 a gente já refletiu, a gente já discutiu, leu alguns documentos sobre estágio, sobre a lei de estágio. O que significa esse estágio em Libras como L1-1? Agora é o momento que a gente vai praticar essas leituras. A gente vai visitar as escolas, conhecer a prática docente. Então é um momento muito importante. Primeiro, para você ir lá visitar a escola, conhecer e conversar com o diretor, o supervisor pedagógico, conversar explicando e apresentando os documentos disponibilizados pela UERN sobre qual é o objetivo do estágio, sobre o objetivo da sua presença ali e deixar tudo muito claro para poder começar a ir para as escolas. Durante essas visitas, né, as escolas, vocês que vão organizar o próprio calendário de visita e acompanhar, é muito importante que vocês levem um caderno e uma caneta para fazer anotações de vocês durante esse período. E eu vou deixar claro aqui, antes de tudo, que o objetivo do nosso estágio não é fazer críticas ao professor, à ação desse professor, mas é experimentar, é refletir junto ao professor sobre a ação docente, sobre o ensino para surdo. Então, o que é que vocês vão anotar no caderno? O que foi que aconteceu no dia, quantos alunos estavam presentes, quantas horas durou aquela aula, quais atividades que o professor utilizou. Se o professor quiser e puder, vocês podem pegar o modelo de atividade para anexar o relatório final de vocês. Seria importante, né, ter essas atividades, mas também se o professor sentir vontade para dar. Se for possível, também fotos dos dias que vocês estagiaram. É bom evitar a imagem dos alunos e do professor também. Se vocês quiserem o rosto do professor e do aluno, é importante que vocês tenham em mãos uma autorização, certo? Uma autorização documentada. Se vocês quiserem muito, vocês podem colocar. Caso contrário, pode ser só foto das costas, né, da aula acontecendo e não necessariamente do rosto do aluno. É muito importante também vocês lerem o material sobre estágio, tá? Quais são as regras, todas as coisas envolvidas, como o momento de estagiar. Então é muito importante vocês tenham muita atenção também com a indumentária. Para vocês evitarem, por exemplo, roupa muito decotada, blusas de alça muito fina, shorts ou bermudas, é muito importante vocês evitarem. É importante também vocês respeitarem o ambiente escolar, né? É preciso que vocês estejam com roupas adequadas, camisa preferencialmente de manga, gola alta, também calça. Se você for evangélico, não tem problema, você evita uma saia muito justa, por exemplo, você pode evitar, né? São só orientações, certo? E como vocês devem se vestir adequadamente. Se tiverem a farda da UERN, ótimo, pode usar e fique à vontade. Se não tiverem, não tem problema. Vocês podem usar uma roupa mais adequada, mais fechada, para evitar qualquer tipo de constrangimento. Lembrar sempre de levar a ficha de frequência de vocês, para que vocês acolham a assinatura no dia que está acontecendo o estágio do professor e do supervisor pedagógico, que é ao final do estágio do diretor. É importante também que vocês anotem todos os dias o que vocês viram em sala. Se não for na escola, onde vocês estiverem estagiando, não tem problema. Assim que chegar em casa, vocês já fazem essa anotação, para evitar o esquecimento. Isso é mais para ajudar vocês no final a fazer um relatório, tanto em língua portuguesa como em língua de sinais. Outra coisa que é muito importante durante a observação é vocês terem noção dos 3 saberes que conduzem esse estágio. O saber da experiência, que significa o quê? O que o professor acumulou. Esse acumular experiência, acumular saberes, acumular informações, mas também práticas. Esse acúmulo significa que ele consegue praticar?
Tem um autor de nome Jorge Larossa. Esse autor explica o quê? Que experiência não é apenas esses anos de experiência no trabalho ou anos de experiência no estudo. Não é só isso. Experiência significa aquilo que nos toca, aquilo que nos transforma. Por exemplo, eu sou formada em letras português e trabalhei 4 meses como professora de ensino de língua portuguesa para ouvintes. Então, o que aconteceu? Eu precisei me mudar para Natal. E lá em Natal eu precisava trabalhar também, né? Lógico. Então, eu procurei a Secretaria de Educação do Estado para me ajudar a conseguir um contrato de professor. E lá eu expliquei, né, que tinha uma certa experiência na área de tradução e também uma certa experiência para o ensino de português para ouvinte como professora de português. Então, quando me deram a oportunidade de trabalhar como professora de português, foi dentro de uma escola para surdo, o CAIS. Lá em Natal, este é o sinal. Aqui em Mossoró, este é o sinal. Eu não sei como é o sinal aí na sua cidade. Então, eu trabalhei no CAIS. E quando eu cheguei lá, eu tive um grande susto. Foi uma experiência de ensino de português totalmente diferente do que eu já tinha tido antes. Foi um choque de realidade para mim. Então, aquela experiência foi transformadora na minha vida. Aquilo me trocou, aquilo me transformou como professora. Eu percebi o quê? Que o acúmulo de conhecimento que eu tinha durante o curso, né, na universidade não me garantiu um ensino de qualidade para o surdo. Todos os dias, nessa escola, lá no CAIS, eu aprendia um pouco mais. Sempre eu aprendia uma novidade. Então, essa experiência me ensinou. Eu era professora, ok, mas essa experiência me fez aprender muito mais do que eu consegui ensinar, entendeu? Então, é uma experiência numa perspectiva filosófica. É uma experiência de acúmulo, mas também uma experiência de transformação. É muito importante vocês observarem durante o estágio esse tipo de transformação, né? É um acúmulo que vocês já têm de conhecimento, claro, mas também é um acúmulo de experiência, de transformação. É aquilo que pode transformar, tocar vocês. Outro saber importante para se levar, né, para o estágio é o saber do conhecimento. Esse saber do conhecimento significa o quê? É o conhecimento das práticas profissionais. É preciso que nós saibamos a teoria, mas também saibamos usar a prática, utilizar na prática. É muito importante. Não adianta eu ler, decorar, saber tudo que é necessário, mas não saber praticar. Então, esse conhecimento é para transformar o que eu sei na prática e transformar a vida dos nossos alunos a partir dessa prática docente. É saber usar a experiência junto com o conhecimento. O terceiro saber que nós precisamos levar para o estágio é o saber pedagógico, né? Esse terceiro saber envolve o quê? É um saber que fala da prática pedagógica envolvendo o conhecimento, né? A cultura, o social e o político, para ajudar a transformar o comportamento humano desses alunos. O conhecimento, ele ajuda os nossos alunos a crescerem pessoas críticas, reflexivas sobre a sociedade, sobre a vida, podendo também ajudar os outros, ou seja eles surdos ou ouvintes, a compreenderem como se organiza a sociedade, como a cultura pode transformar a vida de cada um,
como a política, e aqui eu não estou me referindo à política partidária, mas à política social, à política da vida, à política como se organiza o sistema, né? Como se organiza a sociedade. Como ajudar e não como atrapalhar, né? Como melhorar o comportamento humano a partir dessas reflexões. Então, o objetivo desse estágio é esse, vocês podem observar, refletir, para futuramente, na prática docente de vocês, se sentirem mais seguros, né? Então, até logo, até breve. Beijo, tchau.